Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje vamos continuar com a história da arte. Bem-vindos à Arte Grega, terceira parte, período helenístico. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara e hoje estamos aqui para a terceira e última parte acerca da história da arte na Grécia. Vamos hoje falar acerca do período helenístico, o último período da cultura e da arte grega. Para além disso, também vamos ter, mesmo no final do nosso vídeo, um especial acerca da pintura nos potes, nos vasos, que foi a forma de pintura que chegou até nós desta cultura grega. Ora bem, vamos então falar primeiro acerca do último período da arte grega, o período helenístico, que é a expressão máxima da arte grega. Foi quando os gregos aliaram todas aquelas vitórias do naturalismo, do movimento, da proporção, do equilíbrio, da beleza, da perfeição, da justiça, da verdade. Tudo isto culminou no último período da arte grega, o período helenístico. É um período que vai desde 323 a.C. até 31 depois de Cristo, período helenístico. E a grande questão aqui é de onde é que vem este nome. Ora, o nome vem de Elade. Elade era uma zona da Grécia onde os gregos residiam e eles chamavam-se os helenos. E eles acreditavam que todos aqueles que não eram helenos eram bárbaros. É daqui que veio o nome período helenístico. Esta fase do período grego é uma fase conturbada, é uma fase em que surge uma nova potência mundial que faz frente aos gregos. Portanto, os gregos eram senhores, dominavam uma grande parte do mundo conhecido à volta do Mediterrâneo e isso foi posto em causa aqui, nesta última fase do seu império. Uma nova potência nasceu. Estou a falar da potência que era a Macedónia. Vocês estão agora a ver um mapa e estão a ver que a Macedónia era um grande império, era um império de Alexandre o Grande. Já ouviram falar? Um grande general que conquistou quase todo o mundo conhecido. Ora, o Alexandre conquistou territórios que vão desde a Ásia Menor até à Índia. Isto fez com que nascesse aqui um encontro da cultura grega com a cultura oriental, muito importante e que muito influenciou e contribuiu para a arte grega. No entanto, em 323, Alexandre o Grande vem a falecer e não deixa um herdeiro. Portanto, um herdeiro com capacidades para continuar à frente do grande império. O grande poder da Macedónia é então dividido pelos generais de Alexandre. No entanto, isto não corre bem, ninguém tem a inteligência e as capacidades militares de Alexandre o Grande e o que acontece é que o Império cai, fica um vazio no poder e o que é que acontece? Chegam os romanos, não é verdade? Com a chegada dos romanos, acaba de vez o o Império Grego. Portanto, a influência inacreditável da cultura fica, mas os gregos, enquanto grande potência, acabam e perdem também a sua liberdade. São anexados ao Império Romano. Ora, este período, o último período da cultura grega, é um período muito conturbado, um período perigoso, um período em que eles se sentem vulneráveis, portanto, um período de grandes transformações e de grande perigo. Normalmente, quando as pessoas são confrontadas com o perigo, ficam mais emotivas, ficam mais emocionais. E foi exatamente isso que aconteceu à arte grega. Vamos começar por explicar a escultura, como sempre, já vos disse várias vezes que no mundo grego a escultura é muito importante, depois é a arquitetura e só no final é que é a pintura. Então vamos falar de escultura e vamos ver uma peça de escultura famosíssima, muito bela, que representa a entrada do período helenístico. Portanto, é ainda uma escultura muito colada ao período clássico, que é o período anterior ao helenista, mas já aqui com um traço de helénico. Vamos ver. A escultura que vocês estão a ver agora é uma escultura muito bonita e chama-se Cena de Guerra em Pérgamo e o Soldado Suicida. É uma escultura com mais de 2 metros de altura, portanto ela é monumental. Eu vou-vos contar a história da escultura. Este soldado estava em batalha e ele percebeu que tinha acabado de perder a batalha e em vez de se entregar, ele decidiu cometer o acto de suicídio. Esta escultura representa, portanto, ele já matou a mulher para a proteger dos inimigos, dos invasores, não é? Ele não sabia o que é que ia acontecer, portanto, ele matou-a e a seguir está-se a suicidar. Ele está a espetar uma espada em si mesmo e está-se a suicidar.
O que vocês podem observar nesta escultura é que ela é um ato de heroísmo. Reparem bem no corpo, e na expressão, e na emoção, que aqui está a ser retratada. Portanto, não existe na cara realmente muita expressão. No entanto, enquanto personagens de um drama, nós temos um contexto, nós sabemos quem ele é, que ele perdeu a guerra, que ele teve que matar a mulher e que ele se vai suicidar. Portanto, nós percebemos que há aqui um contexto dramático. Esta escultura é feita como se se retratassem de personagens. E isto é muito importante. Porquê? Porque é no período helenístico da Antiga Grécia que nasce o teatro, o famoso teatro grego, que era um teatro de personagens. Era um teatro famoso pelas comédias e também pelas tragédias e pelo drama, não é verdade? Portanto, aqui há um trabalho de escultura que nos remete para o nascimento do teatro grego. Vamos olhar mais uma vez para a escultura. Ela é lindíssima, ela é enorme, ela tem movimento, tem beleza, tem proporção e também já tem emoção, neste caso, nos personagens. Vamos agora passar para uma outra escultura, esta já não num período de transição, porque no Soldado ainda temos muita ausência de expressão no rosto, não é? Esta já uma escultura completamente helenística. Esta escultura está no Museu do Vaticano. Eu tive a sorte de olhar para ela e digo-vos, é absolutamente linda. Vamos ver. Chama-se Laoconte e os seus filhos, é de 200 a.C., está no Museu do Vaticano, já disse, é em mármore e tem 2,23 m de altura, portanto é enorme, monumental, é assim uma explosão de movimento, de beleza e de emoção. A história é engraçada. Portanto, hum, este senhor, o Laoconte, que nós estamos a ver, era um sacerdote de Apolo e foi punido por Apolo por falar demais. Ele andou a contar acerca do segredo do cavalo de Troia. Então Apolo, para o castigar, mandou que as serpentes marinhas se levantassem e comessem os filhos de Laoconte. Portanto, esta escultura é a agonia de um pai a tentar salvar os seus filhos das serpentes. E, para além de ser monumental, é extremamente expressiva, porque esta é a diferença do período helenístico para os outros períodos, é a emoção. Vamos olhar com muita atenção para a cara deste personagem. Vocês estão a ver que a obra de arte é um momento de desespero, é um contexto dramático. A expressão deste personagem, portanto, do Laoconte, é muito, muito dramática. Olhem bem para esta cara. A cara tem rugas de expressão, tem rugas de emoção. E atenção, que esta é das primeiras esculturas gregas a ter um homem com uma certa idade. Ele já é pai, ele não é novo. Vocês conseguem ver aqui na cara dele uma série de rugas também de idade. Isto não era habitual. Lembram-se aquele amor que os gregos tinham pela perfeição, pela beleza, fazia com que retratassem apenas os homens jovens, os atletas das Olimpíadas. Aqui não, aqui é um homem de idade e é um homem com muita, muita emoção. Vamos olhar mais uma vez para a cara do Laoconte para que vocês percebam a diferença entre aquele período que eu chamei o período do Botox, em que todas as culturas tinham a mesma cara, para este período, um período completamente dramático. A seguir vamos ver uma outra escultura que nos apresenta um aspecto fundamental no período helenístico, que é o elemento invisível. Vocês de certeza conhecem esta escultura, ela está no Louvre, também é muito famosa e vamos analisá-la. Cá está ela. Chama-se Vitória de Somatrácia. Somatrácia é uma ilha. Ela chama-se Vitória de Somatrácia porque foi lá encontrada nesta ilha. E o que é uma vitória? Portanto, isto é uma vitória alada, tem as asas, estão a ver? As vitórias, normalmente, eram as figuras de proa no barco. Elas iam à frente no barco, para quê? Para proteger o barco durante as batalhas. Portanto, elas eram figuras sagradas aladas, são as vitórias. Esta foi encontrada após uma batalha, não sei, infelizmente ela não está completa, falta-lhe a cabeça, faltam-lhe os braços, estão a ver, se fosse uma escultura egípcia isto não acontecia. Mas estas partem-se. Ela é linda e vocês podem ver aqui a instalação em que ela está no Louvre, que ela está realmente na proa de um barco em cima para proteger os tripulantes numa batalha. Ela aqui tem um elemento invisível. E o que é isto, o elemento invisível? Vamos olhar para a escultura e vamos ver. Portanto, esta escultura, ela tem um tecido à volta do seu corpo. E vocês conseguem ver o quê? O que está por baixo do corpo. Porquê? Porque há aqui um elemento.
Eu estou a falar do vento e estou a falar da água. Portanto, ela está na proa do navio, está a levar com a água e com o vento traz aquela umidade. E o que é que acontece? A sua roupa fica molhada e cola-se ao corpo. Portanto, não há aqui uma representação física do vento, não há aqui uma representação física da água, mas nós sabemos que estes dois elementos, apesar de invisíveis, fazem parte da escultura. E agora vamos olhar para ela e vamos ver o nível de realismo a que os gregos chegaram. Portanto, ela tem uma túnica molhada, esta túnica está a colar-se à pele, vê-se a pele por baixo do tecido. E atenção que isto é tudo pedra, vê-se a forma do corpo por baixo do tecido. Agora, se vocês lembrarem das courai lá no início, com aqueles tecidos, nós temos os couros, que é o masculino, que era nu, e temos as courai, que estavam vestidas com o péplos, que é aquele tecido grego. Vocês olhem para uma courai com o tecido e olhem para a Vitória, completamente diferente. Estão a ver? Isto foi a grande vitória dos gregos, foi aliar a proporção, o movimento, a perfeição, a justiça, a beleza e a emoção. Tudo numa só peça. Isto é pedra, no entanto, ela é leve. Dar leveza e transparência à pedra é inacreditável. Portanto, ela é fantástica. Há aqui então a busca da perfeição, a busca da beleza e a busca do real. E esta é das esculturas mais bonitas que eu já vi. Eu no outro vídeo disse que adorava o Apolo e adoro por causa do contrapeso e da proporção, é assim um marco na história da escultura. No entanto, esta ainda é mais bonita, eu adoro-a. E quando vocês sabem o significado, que ela era usada para a proteção dos soldados, para a proteção dos navios, fica mais bonito ainda. É ou não é? E pronto, a nível de escultura, que é a grande linguagem artística dos gregos, estamos conversados. Perceberam a diferença lá atrás do período arcaico, a evolução durante o período clássico e finalmente o fechar com chave de ouro o período helenístico. Vamos agora falar da segunda a forma mais expressiva e mais importante para os gregos na sua história da arte, que é a arquitetura. Portanto, quando nós falamos do arcaico, falamos do Partenon. Quando nós falamos do clássico, falamos daquele templo que eu não sei dizer o nome, Erectreion. E agora vamos falar de mais um monumento ah, da arquitetura dos gregos, só que não vamos falar de um templo. Aqui no período helenístico eu já vos falei que foi o nascimento do teatro. Portanto, a forma arquitetónica, a forma mais expressiva da arquitetura desta época, deste último período, é o teatro. Vamos ver, portanto, o teatro, ele é a origem do teatro grego, na verdade, é interessante. Eu vou-vos explicar. Tinha a ver com as festas ao rei Dionísio, ou conhecido depois na época romana como Baco, era o deus do vinho. Portanto, no final das vindimas, eles faziam uma grande festa, embebedavam-se todos e divertiam-se. E foi exatamente nesta alegria, nestas festas, a comemorar o fim das vindimas e a prestar homenagem ao deus Dionísio, ao deus do vinho, que nasceu o teatro. O teatro passou então desta altura específica para fazer parte da sociedade normal na Grécia. Hum, para além das festas, o teatro passou a ser comum. Ora, o teatro grego, a nível arquitetónico, é interessante porque é uma semicircular, é construído na própria montanha, portanto, nos declives naturais, e a arquibancada era modelada na própria rocha. A acústica aqui é perfeita pela forma como o teatro está desenhado. Lembro mais uma vez que os gregos eram um povo racional, o povo da matemática, da filosofia, da geometria, da proporção, do equilíbrio. Portanto, eles estudavam a fundo as suas obras arquitetónicas e os teatros semicirculares eram então estudados para que a acústica fosse perfeita. Portanto, alguém dizia alguma coisa lá embaixo e ouvia-se por todo o teatro. A nível das colunas, neste período, no período helenístico, a coluna é a coríntia, é a última. Portanto, havia uma escola coríntia.
cada época grega tem uma coluna. As colunas coríntias eram muito esguias, muito altas e extremamente trabalhadas, porque os gregos atingiram aqui a perfeição a esculpir a pedra. Elas eram trabalhadas com umas ramas, vocês estão aí a ver. Eu andei à procura do nome deste mato, chama-se arcanto. São folhas muito populares na Grécia, nascem por todo lado, portanto, eles usavam-nas para decorar o capitel das suas colunas. Pronto, a nível da arquitetura é o que eu tenho a dizer. E agora vamos entrar então numa fase muito importante, vamos falar acerca da pintura. E em vez de falar só acerca da pintura desta época, eu vou falar acerca da pintura que nos chegou através da olaria. Vamos lá?